Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer a parte 24 das nossas aulas de programação Python, continuando ainda o assunto dos comandos try e except. Bom, hoje eu vim trazer um outro exemplo de uso desses comandos, um exemplo mais prático, digamos assim, porque teve gente que comentou nos vídeos dando sugestão de trazer, além da explicação dos comandos, da teoria, de trazer exemplos que sejam, digamos, mais usados na vida real, na criação de aplicativos reais, porque os exemplos que eu tinha trazido antes eram mais simples, eram exemplos mais raros assim, de acontecer, eram exemplos só para ilustrar o funcionamento dos comandos. Mas hoje então eu vim trazer um exemplo um pouco mais avançado, digamos assim, que faça mais sentido, E hoje eu vou mostrar esses comandos, mas com uma função chamada divide. O que essa função vai fazer? Ela vai receber dois parâmetros, Um que vai ser o dividendo e outro que vai ser o divisor. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar o número do primeiro parâmetro, que é o dividendo, e dividir pelo segundo, que está no segundo parâmetro, que é o divisor. Por exemplo, se a gente passar para ela os argumentos 100 como o primeiro argumento e 10 como o segundo, ela vai colocar o 100 no dividendo, o 10 no divisor, e vai retornar o resultado dessa divisão. No caso, 100 dividido por 10 vai dar 10, Isso que ela vai nos retornar. Aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como o try e o except podem ser úteis para tratar erros nesse tipo de função. Bom, vamos começar então definindo ela, Eu vou escrever aqui a palavra def para indicar aqui para o Python que eu quero criar uma função. E agora eu vou colocar aqui o nome dela, que é divide, certo? Ok, agora eu vou abrir os parênteses, para passar os parâmetros dessa função. O primeiro, como eu já disse, vai ser o dividendo, que é o primeiro número que vem antes ali, da barra da divisão. Então eu vou colocar aqui dividendo, vírgula espaço, para passar o segundo parâmetro. E vou colocar aqui divisor, que vai ser o segundo número. Ok, fecha os parênteses, dois pontos. E agora eu coloquei aqui um tab. Podemos começar a escrever o código da função. O que essa função tem que fazer? Nós só vamos precisar de uma linha. Por quê? Porque ela só tem que retornar a divisão, o resultado da divisão, Como nós vamos fazer? Eu vou usar o comando return, certo? Nós já vimos esse comando em outra aula. Caso vocês não tenham visto como ele funciona, vocês podem procurar na playlist do nosso curso de Python, que tem um vídeo explicando melhor o que é esse comando. Bom, eu vou colocar aqui então a palavra return, um espaço. E como que eu faço para dividir o dividendo pelo divisor? Como eu divido o primeiro argumento pelo segundo? Vamos colocar aqui as palavras, com uma barra entre elas. Dividendo primeiro, return, espaço, dividendo. E agora uma barra no meio, Bom, aproveitando aqui, sobre a barra, no meu teclado, ela fica do lado do ponto e vírgula. Fica do lado direito do ponto e vírgula e antes do shift, certo? Apesar que também dá para usar ela apertando Ctrl Alt Q, que no meu aqui também funciona das duas formas, mas normalmente não é muito difícil de apertar essa tecla, não é muito difícil de achar. Então colocamos uma barra e agora sim colocamos a palavra divisor. Como ficou então a nossa linha, tem o tab, um espaço, a palavra return, espaço. Agora tem o primeiro número, que é o dividendo, um sinal de barra no meio dos dois, e agora divisor.
Por que esse sinal de barra? No Python, a barra significa divisão. Então esse sinal quer dizer que eu estou dividindo um número por outro, certo? Então é isso que a nossa função vai retornar. Vou dar um Enter. Bom, reparem aqui que eu poderia ter feito um código um pouquinho mais longo. Poderia ter feito duas linhas, né? Uma linha colocando o resultado numa variável e outra retornando. Mas como era uma expressão muito simples, nesse caso, eu não senti necessidade de separar, certo? Eu fiz tudo numa linha só. Então agora eu vou dar um Enter para salvar esse código. Ok, ele já está pronto. Agora vamos testar se a nossa função deu certo, se está funcionando. Eu vou fazer a divisão aqui, né, do 100 pelo 10. E para isso eu vou colocar o nome de uma variável que vai receber o resultado. Eu vou colocar então resultado igual. Ou seja, nós queremos dar um determinado valor para a variável resultado. E agora eu vou chamar essa função divide, né? E vou escrever o nome dela. Divide, abre parênteses. Agora eu tenho que passar os argumentos, né? Se vocês lembrarem do nosso def, onde eu especifiquei os parâmetros, o primeiro argumento é o dividendo, ou seja, nesse caso aqui vai ser o 100, e o segundo argumento é o divisor, que nesse caso é o 10, né? Ou seja, o dividendo é o número que está sendo dividido, que no caso é o 100, e o divisor é o número que divide o 100, né? Que no caso é o 10. Então agora, aqui nos parênteses eu vou passar o 100 primeiro, né? Também poderia fazer dividendo igual a 100, né? Poderia usar argumentos nomeados, também dá certo. Agora eu vou colocar aqui uma vírgula e colocar 10, que também podia ser divisor igual a 10. Das duas formas iria funcionar. Bom, vamos fechar aqui os parênteses. E só vou confirmar aqui se eu fechei certo. Acredito que sim. Eu vou dar um Enter e ver o que acontece. Ué, não aconteceu nada. Bom, isso é normal, né? Porque nós não usamos o print direto, né? Nós usamos um return para salvar o valor, né? O resultado, mas não exibir ainda na tela. Para a gente efetivamente exibir o resultado da divisão, nós temos que usar o print. Então eu vou escrever aqui print e entre parênteses eu vou passar o nome da variável, né? Que é resultado. Fecha parênteses. Olha só, ele realmente exibiu aqui o resultado. Ele exibiu 10, 0, né? Que no caso é 10.0, só que o leitor de tela só não leu aqui a pontuação. Por que que ele exibiu com esse 0 junto? Observem aqui que além de dividir números inteiros, eu também posso dividir decimais, né? Por exemplo, se eu passar aqui com o argumento divide, abre parênteses. Se eu colocar aqui o primeiro argumento como 4.4, que é um número decimal, né? E o segundo como 2, vou fechar os parênteses e vamos ver o que acontece. Ó, ele mostrou um número decimal, que é 2.2. Ou seja, o Python suporta tanto números inteiros quanto decimais. Bom, mas e se eu quiser exibir só o número, digamos, só a parte inteira, né? Sem a parte decimal? Como que a gente pode fazer? Para isso, o Python tem uma função integrada que se chama round. Essa função serve para arredondar o número. Ou seja, essa função vai gerar um número inteiro cortando a parte decimal, certo? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou digitar o nome da função, né? Round. Vou abrir os parênteses e só dentro dos parênteses do round eu vou chamar a função divide. Então round, abre parênteses, divide. E agora eu vou abrir outro parênteses aqui dentro, certo? O primeiro parênteses é da round e o segundo é da função divide. Então aqui dentro eu vou colocar 4.4 como o primeiro argumento, e o espaço e o 2, né? Que é um número inteiro.
Esse vai ser o divisor. Agora eu vou fechar aqui os dois parênteses e vamos ver o que acontece. Vejam que agora, ao invés de mostrar 2.2, ele arredondou. No caso, como o número que estava mais próximo de 2.2 era o 2, ele arredondou para 2. Se fosse, por exemplo, round, abre parênteses, divide e abre, digamos, outro parênteses. Agora deixa eu pensar. Se eu colocasse, por exemplo, 4.8 vírgula espaço e como segundo argumento eu colocasse 2. Vamos ver o que acontece. Eu vou fechar aqui os dois parênteses. Também mostrou 2, né? Porque o resultado dessa divisão seria 2.4 e como 2.4 é mais próximo de 2 do que de 3, esse é o resultado que ele nos mostra, certo? Se fosse um número que desse mais próximo de 3, por exemplo, 2.7, 2.8, ele iria nos mostrar 3 ao invés de 2, certo? Assim que funciona o round. Bom, até agora parece que está tudo funcionando, né? A gente nem precisou de comando try, não precisou de except, mas podemos complicar um pouco. Por exemplo, se eu passar aqui para essa função, né, vou digitar aqui divide, vamos abrir aqui os parênteses, eu vou passar o número 100 como dividendo, né, como primeiro argumento, só que ao invés de passar o 10, eu vou tentar, por exemplo, dividir por 0. Vamos ver o que acontece, né? 0. Vamos fechar aqui os parênteses. Olha só, ele deu uma baita mensagem de erro aqui, né? Uma mensagem de erro em inglês que o nosso usuário não entenderia. Digamos que a gente está criando, por exemplo, uma calculadora em Python. Se o nosso usuário acidentalmente coloca o 0, né, na divisão e o nosso programa mostra um erro dessa natureza, o usuário ia ficar perdido, né? Ele não ia entender e ia acabar desistindo, né? Saindo da calculadora. Bom, só que nem deu para entender o que fala aqui, né? Eu vou até baixar a velocidade por um tempo aqui, só para mostrar aqui de novo o que ele disse. Velocidade 35. Ó, eu vou até executar aqui de novo. Divide, abre parênteses, 100, vírgula espaço 0. Agora acho que vai dar para entender mais fácil o que ele disse. Most recent last. File menor skin maior. Line 1. In menor módulo maior. File menor skin maior. Line 2. In divide. 0 divisão error. Divisão B0. Maior. Ó, ele mostrou aqui, ó. Eu vou voltar no histórico. A primeira coisa que ele mostra é esse traceback. Most recent call last. O que isso quer dizer? Isso é uma mensagem padrão do Python para indicar um erro, né? E pelo que eu entendo aqui, isso quer dizer que o erro ocorreu no comando mais recente, no último comando que a gente digitou. Bom, mas isso não importa muito no caso. O que importa mais para nós é o que tem abaixo. Aqui ele mostrou file stdin. Isso na verdade também não é tão importante, só quer dizer que o erro ocorreu no terminal, né? Se o erro tivesse ocorrido num programa de verdade, num arquivo que a gente tem salvo, por exemplo, com o nosso código, já seria diferente essa linha aqui. Agora eu vou descer aqui no histórico mais um pouco. Ó, aqui já foi um pouco mais importante, ó. Ele mostrou que o erro ocorreu na linha 2 em divide. O que quer dizer isso? Que ocorreu na função divide, certo? Então agora eu vou descer aqui de novo e aí sim vem o que mais interessa. Ó, ele mostrou aqui o nome do erro que ocorreu, né? Que é Zero Division Error. E aí ele mostrou uma descrição, né? Que só diz ali divisão por 0. Ou seja,
Esse erro aqui nem tá tão detalhado porque o erro é bem simples, né? Esse erro aconteceu porque a gente tentou dividir um número por zero e isso é impossível, né? Bom, só que mesmo assim seria melhor, né? Se caso isso acontecesse para o nosso usuário, ao invés de mostrar essa mensagem toda, né? Ele mostrasse uma mensagem um pouco mais descritiva, de preferência em português, né? Para o usuário poder entender. Bom, vamos continuar então isso. Eu vou aumentar aqui de novo, né, a velocidade. Velocidade 90. Velocidade 80. Não tanto, acho que eu vou deixar Velocidade 75. no 75. Não tanto que nem tava. Assim eu acho que tá bom. Bom, agora eu vou reescrever essa função, né, função divide, só que usando um try e um except. Vamos colocar aqui def espaço divide. E agora eu vou abrir aqui os parênteses e passar os parâmetros dela, né? Eu vou colocar aqui o primeiro sendo dividendo, vírgula espaço, e o segundo vai ser divisor. Dois pontos, e isso continua igual, só que agora ao invés da gente colocar o return direto, né? Nós vamos fazer um pouco diferente com o try e o except. Então eu vou colocar aqui try, né? try, dois pontos. Ok, o espaço está certo. Só que agora eu vou, ao invés de usar o return direto, vou armazenar numa variável o resultado. Não vou retornar ainda para ficar um pouco mais legível o código, né? Como a gente tem um bloco try aqui. Então eu vou colocar aqui para ele tentar realizar a divisão, né, dos argumentos do dividendo divisor e armazenar o resultado numa variável. Então eu vou colocar aqui um tab e mais um tab, né, 2 porque nós estamos no try, e eu vou escrever aqui resultado igual, e vamos colocar aqui aquele mesmo cálculo, né, que é dividendo barra, né, o sinal de barra entre os dois, né, entre as duas variáveis, e a palavra divisor. Ok, agora nós podemos definir um except, né, para caso ele não tenha conseguido dividir. Caso ele não consiga realizar a divisão, ele vai executar o que tiver no except. Então eu vou colocar um tab, né, porque eu ainda estou dentro da função. Eu não vou colocar mais 2 porque eu já saí do try. E agora eu vou colocar except dois pontos. E agora sim, 2 tabs, né, para colocar o código do except. O que ele vai fazer se não conseguir, digamos, descobrir o resultado? Vamos colocar aqui um print com uma mensagem. Então vai ser print e vamos passar uma string explicando. Então, vamos escrever aqui então: não é possível dividir um número por zero. Ok, fecha aqui a string, fecha os parênteses. Bom, já definimos o try, já definimos o except, só que uma coisinha importante faltou, né? O que é retornar o resultado. O que nós temos que fazer então? Nós temos que definir aqui que se não tiver ocorrido nenhum erro, ele vai retornar o resultado para nós. Como nós podemos fazer isso? Com um else, certo? Que nem eu tinha mostrado nas aulas anteriores, a gente pode usar esse comando para executar um código se o try tiver dado certo. Então eu vou colocar aqui um tab, né? Escrever else, dois pontos, e agora 2 tabs, a palavra return, espaço, resultado. Ok, tá certo, escrevi certo. E vamos dar um enter para salvar todo esse código aqui. Ok, não deu nenhum erro para criar a função, parece que salvou certinho. Agora vamos testar como que a nossa função está indo. Eu vou colocar aqui a palavra divide, né, chamar ela. Primeiro eu vou tentar com números normais mesmo.
ou melhor, faltou colocar aqui, né, para armazenar uma variável. Então eu vou excluir aqui que eu escrevi, vou colocar resultado igual, né, que nem a gente estava fazendo antes para atribuir o que essa função retornar para uma variável. E agora sim vamos colocar divide, abre parênteses. Vamos colocar o primeiro argumento como 100, vírgula espaço, e o segundo como 10. Vamos fechar. Bom, não deu nenhum erro. Isso já é um bom sinal, quer dizer que a divisão deu certo. Porque se desse algum erro, ele não iria nem retornar, né? Ele iria mostrar aquele print que a gente colocou no except ali direto. Bom, agora vamos ver como é que ficou a nossa variável, né? Print e entre parênteses resultado. Ok, ficou 10.0 nesse caso porque eu não usei o round, mas tá certo, né? Bom, e agora se eu tentar dividir por 0, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, né, resultado igual, palavra divide, entre parênteses eu vou passar o 100 como primeiro argumento, vírgula espaço, só que ao invés de passar 10, eu vou passar 0. Vamos fechar e... olha só, ele nem deixou a gente tentar printar, né? Ele logo já mostrou aqui um erro, dizendo que não é possível dividir um número por 0. Olha só, tá funcionando muito bem, né? Parece que nós aprendemos a usar esses comandos muito bem, mas tem mais uma coisa. Vamos dizer que, por exemplo, ao invés do usuário passar o 0, ele passou uma letra. Vamos dizer, por exemplo, que ele tentou dividir 100 por A, né? O que vai acontecer? Vamos testar de novo. Eu vou colocar aqui a palavra divide. Agora abrir os parênteses, colocar o número 100, 100, vírgula espaço, e colocar aqui entre aspas a letra A. Ou seja, como não dá para dividir um número por uma palavra, não faz nenhum sentido, não dá para dividir por uma letra ou por uma palavra, ele é para dar um erro, né? Teoricamente é para dar um erro. Então vamos fechar aqui as aspas, na verdade já estão fechadas, e fechar os parênteses. Pois é, ele deu um erro, deu sim, até aí tá tudo bem, só que o erro que ele deu não condiz com a realidade, né? Porque se eu voltar aqui no histórico, ele falou que não é possível dividir um número por 0, só que aqui eu não dividi por 0, né? Aqui eu dividi o 100 por uma letra, então essa mensagem de erro não fecha, né? Eu vou ficar até procurando 0 que não vou achar, né? Porque realmente não tenho, não coloquei. Mas por que isso aconteceu? Porque o except que a gente colocou é para qualquer erro, né? Ou seja, essa mensagem vai aparecer independente do erro que for, certo? Independente do erro que for. Bom, como a gente pode resolver então isso? Bom, na verdade não é tão complexo. Nós só precisamos definir um except separado para cada erro. Vamos recriar essa função aqui, então def espaço divide, entre parênteses dividendo, pelo espaço divisor. Isso aqui fica igual, né? Agora tem que colocar um try, dois pontos. Ok, try dois pontos. E agora dois tabs, né, para pôr o código do try. E eu vou fazer ele tentar armazenar o resultado da divisão, né? Resultado igual a dividendo barra divisor, né? Dividendo dividido pelo divisor. Ok, fecho. Não, na verdade não fecho os parênteses, né? Isso é só depois, não é ainda. Então é só resultado igual a dividendo barra divisor. E agora eu preciso colocar um except. Caso ele não consiga obter o resultado, ele vai fazer alguma coisa.
vamos colocar então um except somente para as divisões por zero. Como a gente pode definir que essa mensagem só aparece com as divisões por zero? Como a gente viu antes, o nome desse erro de divisão por zero é Zero Division Error. Então é só a gente, ao invés de colocar só a palavra except, colocar ela junto com a mensagem junto com o except, né? Colocar esse Zero Division Error junto com o except. Como nós vamos fazer então? Eu vou dar um del aqui para garantir que não tem nenhum espaço. Vou colocar um tab, né? Escrever except. Só que antes, dois pontos, eu vou pôr um espaço e colocar o nome do erro, né, que esse except vai tratar. Então, como é o nome de erro, tudo começa com maiúscula. Então, a palavra zero começa com maiúscula, Z maiúsculo, E, R, O. Division também começa com maiúscula, D, I, V, I, S, O, N. Zero Division. E Error também, E, R, R, O, R. Ok, 2 pontos. Ou seja, a primeira letra de cada palavra é maiúscula. E agora, 2 tabs. E vamos colocar o print dessa mensagem. O print desse erro, né? Print. Abre parênteses. Não é possível dividir um número por zero. Ok, acabou o print. Só que antes de realmente finalizar aqui a função, eu vou colocar um tab, um else, 2 tabs, né? E vamos escrever o que ele vai fazer se não der erro. O que ele vai fazer se não der erro? Retornar o resultado, né? Return espaço resultado. Ok, agora sim a gente finalizou por enquanto o código da função, né? Vamos dar o enter de novo e testar como é que está indo a coisa. Divide, abre parênteses, 100, vírgula espaço e entre aspas A. Vamos fazer essa loucura de novo de tentar dividir o número por letra e ver o que vai dar. Pois é, né? Não foi bem o que a gente esperava. Ele continuou dando erro, só que ao invés dele aparecer aquela mensagem que a gente definiu antes do zero, ele apareceu o erro padrão do Python. Por quê? Porque o except que a gente criou é só para divisão por zero. A gente não criou o except para divisão por letra ou por algo parecido, né? Bom, vamos testar se pelo menos com a divisão por zero ele está indo, né? Vamos colocar aqui divide, abre parênteses 100, vírgula espaço 0. Ó, isso já é um bom sinal. Tá indo com a divisão por zero, só que com as outras ainda tá dando esse erro estranho do Python. Mas já está melhor porque não deu o mesmo erro para tudo, né? Bom, como a gente faz então para resolver isso de uma vez? Eu vou recriar essa função mais uma vez. Def divide, dividendo divisor. Ok, agora eu vou dar um tab e colocar um try. 2 tabs, resultado igual ao dividendo dividido com barra pelo divisor. Ok, vamos primeiro colocar o except da divisão de zero. Então um tab except espaço zero division error e aquela mensagem de sempre, né? Print não é possível opa
Fecha parênteses. Não é possível dividir número por zero. Ok, esse except está definido, né? Só que falta a gente definir um except para quando a gente dividiu por letra ou dividiu por alguma coisa que não é possível dividir, né? Vamos colocar então um tab e definir outro except, ou seja, no mesmo try a gente vai ter dois excepts, só que esse, ao invés de zero division error, vai ser de type error. O T maiúsculo e o E de error também maiúsculo. Agora dois pontos, né, para a gente colocar o que vai aparecer nesse except. E agora vamos dar dois tabs e definir uma mensagem nova. O que a gente pode colocar? Bom, eu pensei em colocar uma mensagem dizendo assim: você tentou dividir valores incompatíveis. E aí colocar ali uma explicação. Não é possível dividir, por exemplo, número por letra. Como nós vamos fazer isso? Eu vou dar uma separada em dois prints. Então eu vou colocar aqui print. Você tentou dividir valores incompatíveis. E agora mais dois tabs aqui e fazer um segundo print só para ficar as linhas certinho. Vou colocar um print, abre parênteses, e colocar aqui uma string, né? Você, ou melhor, como já coloquei o você ali antes, eu vou colocar não é possível dividir certos valores entre si como números com, ou melhor, como números por letras. Ok, acho que ficou uma mensagem até boazinha. Bom, agora só faltou uma coisa, né? O else. Se não deu nenhum dos dois erros, else dois pontos, ela vai retornar o resultado. Então dois tabs, return, resultado. Ok, vamos dar o enter para salvar isso aqui tudo. Parece que deu certo. Vamos agora testar se funcionou. Vou colocar aqui divide, e vou passar aqui 100 como primeiro argumento e 0 como segundo, só para ver se o principal ali do 0 ainda está funcionando. Ok, isso eu já vi que tá. Agora vamos tentar aquela clássica divisão de 100 por A. Vamos lá, divide, abre parênteses, 100, e vamos colocar aqui uma string, né, com uma palavra. Ao invés de colocar A, eu vou colocar aqui um olá, por exemplo. Vamos tentar dividir 100 por olá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ok, fechei aqui e... Você tentou dividir valores incompatíveis. Não é possível dividir certos valores entre si como números por letras. Maior. Agora sim, ó. Ele está exibindo mensagens de acordo com cada situação, né? Uma mensagem para cada erro diferente. Bom, deu para entender o significado desses comandos que eu mostrei? Espero que sim. Espero que esse exemplo tenha dado mais certo. Não esqueçam de deixar uma avaliação sobre esse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Ativem o sininho para não perder as notificações e compartilhem com alguém que vocês acreditam que vai gostar. É isso, até a próxima. Tchau.